Quem não deve, não teme. Provavelmente você já ouviu esse ditado em diversas oportunidades, ocasiões, em contextos, cenários distintos. E, aparentemente, a arbitragem do futebol brasileiro tá temendo. Depois de John Textor botar a boca no trombone e falar na CPI da manipulação, que vai seguir adiante com a sua investigação, o Cajuru já falou sobre isso, a gente vai trazer, inclusive, esse relato aqui. A arbitragem brasileira, através da sua associação maior, está cogitando parar o Campeonato Brasileiro. Será que isso vai acontecer, meus amigos? Momento único dentro da história do futebol e o sistema aparentemente está incomodado. Vamos falar sobre isso em mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Tá na sua tela o primeiro destaque, meus amigos, para a venda de ingressos que começaram a acontecer para os sócios em dia do Esporte Clube Bahia. Tá aí, ó, ingressos à venda para sábado na Fonte, hoje exclusivo para sócios em dia. Cota promocional a R$ 20 a meia entrada no setor sudeste. Site da Arena e loja do Bahia nos shoppings Paralela, Salvador Norte e Shopping da Bahia são opção. Quinta abre para o público geral, tá? Então você que não é sócio só vai poder adquirir seu ingresso a partir da quinta-feira. Você que é sócio, a partir de hoje já pode adquirir o seu ingresso. Então corre, adiante seu lado, não perde tempo. Gente, vamos falar agora sobre uma coincidência interessante. Essa eu acho que é coincidência mesmo, que a nossa galera do FBI Bahia City trouxe aí, ó. Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Bahia fará a primeira partida dessa fase terça, dia 30/4, véspera de feriado. Mas você sabia que, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, o Bahia foi responsável por abrir 13 das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, sendo que em 5 situações dividiu a abertura da rodada com outros jogos. Lembrando que a rodada 38 não conta, pois foram todos os jogos no mesmo horário e dia. Há quem diga que isso é bom e há quem diga que isso é ruim. O Bahia abriu as rodadas em questão, no 3-0 para o Santos, no 3-2 para o Flamengo dentro de casa, 1-1 com o Goiás, 0-0 com o Fortaleza, né? Só jogos terríveis, né? 1-1 com o Cuiabá, 2-1 para o Santos, né? 1-0 pro Flamengo, aí teve um 6-4 lá na 26ª rodada, 6-4 contra o Goiás, fora de casa, aquele jogo eletrizante, né? Depois o triunfo contra o Fortaleza, 2-0, 1-0 pro Palmeiras lá no Allianz Parque, 1-0 pro Bahia contra o Fluminense, 1-0 pro Grêmio, o 5-1 contra o Corinthians. Olha aí, geralmente quando o Bahia ganha fora, quando inicia ali a rodada, é de goleada, né? Foi na sexta-feira, jogos em casa abrindo a rodada, 5 jogos fora de casa, abrindo a rodada, 8 jogos em 2024 até o momento, onde a tabela foi detalhada até a 9ª rodada. O Bahia abriu ou abrirá as seguintes rodadas. Nessa primeira aí, né, contra o Internacional, o Bahia abriu a rodada, contra o Fluminense também, e pela Copa do Brasil vai abrir a rodada contra a equipe do Criciúma. E aí, o que vocês acham? É bom ou ruim você abrir a rodada? O retrospecto ano passado não foi bom, mas aí não dá para saber se foi por conta disso ou por conta da incompetência do time mesmo, que passou muitos problemas, principalmente na era Renato Paiva, né? Depois ali, quando já estava com o Ceni, começou a vencer quando abriu a rodada. Gente, vamos falar agora sobre a CPI da manipulação, meus amigos, e trazer aqui o relato de Cajuru, que está à frente desse processo de análise para poder ver se a investigação vai continuar ou não. E ele já disse que vai. Depois do que John Textor expôs e o que ele também expôs na sessão secreta, né, há a confirmação de que as investigações vão continuar. Vamos ver o relato aí do Cajuru. De que, ao invés de falarmos em provas, temos que dizer que o que obtivemos são indícios indiscutíveis, com conteúdo, não foi um blá blá blá, foi o tempo inteiro de quase 2 horas de demonstração, de imagens, de tudo dito, de tudo esclarecido, que nos leva a não dizer que esses indícios não poderão virar provas. Caberá a nós sabermos agora escolher os convidados, sem a necessidade de convocações, para que podemos dar sequência à investigação e tendo a certeza que esta CPI, diferente de outros setores, buscará, principalmente na Polícia Federal, a companhia para tudo o que vimos, para tudo o que tomamos conhecimento. Por exemplo, a questão do VAR, que eu fiquei aturdido, acho que dos demais senadores que aqui estão presentes também ficaram, e
importante para concluir e não ser longo de minha parte, e os demais senadores estão à disposição de vocês. O senhor Joe Testor, ele não veio para falar apenas do Botafogo, como muitos esperavam. Ele apresentou também indícios, com imagens, com declarações, com um relatório entregue a nós de 180 páginas, envolvendo nomes de jogadores, de árbitros. Portanto, nós temos outros jogos para discutirmos e para analisarmos. Tá aí, rapaziada. Lá ele, mas o buraco é mais embaixo, viu? E a situação vai adiante. E eu tô achando interessante isso. Quando ele falava de maneira vaga, sem apresentar nenhum indício ou prova, era algo vazio mesmo ali, né? A gente ficava aqui, pô, será que esse cara não vai se manifestar com algo um pouco mais concreto? E agora tem coisas concretas e tem ainda algumas outras questões expostas na sessão secreta que ele não pode expor ainda, né? Então, porque vai demandar uma investigação um pouco mais profunda. E aí seria uma acusação apontando dele de maneira bem direcionada ali para nomes e tudo mais, né? Então, é mais ou menos isso aí que expôs o John Textor e que vai adiante. E aí a matéria que saiu agora há pouco no UOL, é essa aí, ó, a Associação de Árbitros quer parar o brasileiro após acusações de Textor. Quem não deve não teme, meu amigo. A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, a ANAF, deseja paralisar o Campeonato Brasileiro. Segundo a entidade em nota, a competição está em xeque após as acusações de John Textor, dono da SAF do Botafogo, sobre manipulação de resultados. Apesar do comunicado, a ANAF tem não adesão da maioria dos árbitros do quadro nacional. Além disso, a entidade tem um conflito com a gestão de Edinaldo Rodrigues, atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol. O que aconteceu? A ANAF afirmou que há árbitros insatisfeitos e dispostos a protestar nas próximas rodadas do Brasileirão. A entidade emitiu uma nota assinada pelo presidente Salmo Valentim. Ela criticou também o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e o presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme. A organização acusa Edinaldo de não pagar os salários da arbitragem feminina e vê Seneme despreparado para estar no cargo que assumiu sem nenhum projeto. Abre aspas. Pelo bem no futebol, o Brasileirão precisa ser paralisado. E uma boa parcela de árbitros está disposta a dar esse grito de liberdade por não aguentarem mais tamanha indiferença e pouco caso por parte do presidente da CBF. Quem respeita o futebol deverá ter vergonha na cara e renunciar. Foi esse um trecho aí da ANAF, né? A manifestação da ANAF acontece no dia seguinte ao depoimento de Textor na CPI da manipulação de jogos. Os dirigentes também o dirigente também apresentou os relatórios do Good Game, que, segundo ele, embasam as acusações de manipulação nas partidas do Brasileirão. Veja na íntegra a nota, tá aí. Os árbitros precisam se unir e paralisar o Campeonato Brasileiro. A competição está em xeque após acusações de Textor que colocam o VAR sob suspeição. Não há outro caminho, é preciso parar o Brasileirão antes que começa o VAR a virar caso de polícia. Tenho recebido inúmeros telefonemas de árbitros insatisfeitos e já há um volumoso grupo que deseja, em protesto ao que está ocorrendo, interromper o Campeonato Brasileiro já nas próximas rodadas. Tudo isso ocorre graças a um show de horrores, onde o protagonista principal é o ex-afastado presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que é ainda mais preocupado com o seu volumoso salário na entidade do que, por exemplo, em pagar as árbitras que estão trabalhando de graça para a CBF. Desde o ano passado, a arbitragem feminina atua sem receber em diversos torneios femininos nacionais. Isso mostra bem o retrocesso que sua gestão causa no futebol e a arbitragem brasileira. Eu já disse algumas vezes que o CNM é despreparado para estar no cargo que assumiu sem nenhum projeto. Aliás, qual a formação acadêmica dele? Não precisa ser especialista no assunto para atestar que o não dá para ver aqui o resto, né? Mas enfim, de árbitros da Conmebol demitido após pressão de alguns países por bom senso diante de tudo que está acontecendo e vivendo. No mínimo, deveria ser afastado. Ele não tem comando e fez a arbitragem brasileira chegar ao fundo do poço, sendo exposta ao Senado Federal por um dirigente inconsequente que, mesmo sem provas, insiste em dizer que o Brasil possui árbitros que manipulam resultados. Isso não só bota o VAR não só o VAR sob suspeição, como pode gerar sérios prejuízos à imagem da arbitragem. Pelo bem no futebol, o Brasileirão precisa ser paralisado. E uma boa parcela dos árbitros está disposta a dar esse grito de liberdade por não aguentarem mais tamanha indiferença e pouco caso por parte do presidente da CBF. Quem respeita o futebol deveria ter vergonha na cara e renunciar. Salmo Valentim, presidente da ANAF. O bicho está pegando! Meus amigos. E eu quero ver o bicho pegar. Vamos ver o que vai acontecer, o que vai rolar. Né? Eu já falei aqui sobre a situação do final de semana. Braulio da Silva Machado escalado por jogo. Já prejudicou o Bahia contra o Grêmio em 2019, 2022, 2023. E foi escalado de novo contra o Grêmio. E vambora! Coincidência, papai. Coincidência. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha e fala nos comentários o que você pensa. O espaço está aberto aí pra gente poder resenhar, tá?
Lembrando que esse vídeo é um oferecimento Bona Pizza, meu amor, Caminho das Árvores, coisa boa, delícia, Bona Pizza. Você pode pedir a sua, que é maravilhosa. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?